O que esperar do nosso Hackintosh para 2022? Teremos suporte a ele para os novos hardwares que vêm sendo lançados aí recentemente, tanto de processadores Intel, que a gente já tem a 12ª geração, quanto os processadores novos que devem ser lançados para a linha da AMD, DDR4, DDR5, a atualização de software, atualização do próprio macOS para novas versões que devem ser lançadas aí após o Monterey, que a gente sabe que todo ano é lançado sempre uma nova versão desse sistema operacional, suporte a novas placas de vídeo, suporte a novos hardwares. Será que teremos isso? Não teremos? O nosso Hackintosh vai morrer? Não vai morrer? O que vocês acham? Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja bem-vindo. A ideia desse vídeo não é ser nada técnico nesse momento, nada de ficar mostrando tela, clica ali, clica aqui, digita comando ali, digita comando lá, mas sim fazer um bate-papo com vocês. Apesar de ser um vídeo, entre aspas, estático que vocês vão assistir, mas a gente tem sempre a oportunidade de compartilhar ali nos comentários o seu ponto de vista. E nesse vídeo em específico eu vou pedir isso a vocês. Eu quero expor a minha opinião do que eu espero para 2022, para esse nosso cenário aí do Hackintosh, e também pedir a opinião de vocês para a gente fazer um bate-papo, fazer uma conversa e ter diversos pontos de vista, até mesmo para poder trazer mais materiais, algo mais focado ali, mais focado lá, enfim, sempre trazer melhorias para vocês que são usuários não de drogas, mas sim de Hackintosh. Combinado? O primeiro item que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo, caso você seja novo ou até mesmo você nem seja novo no canal, mas você ainda não saiba, aqui nesse canal a gente tem justamente dois guias que são mais ou menos cada um de 45 minutos, em que eles ensinam a você a criar a sua EFI baseada 100% no Open Core e 100% o que eu chamo, entre aspas, ali, nativa. Por que eu falo nativa e tudo mais? Justamente porque é uma EFI, entre aspas, convencional, ou seja, você vai criar uma EFI, vai colocar dentro de um pendrive, vai fazer o boot no seu computador e vai fazer a instalação do macOS. Esses guias são divididos em dois, um para Intel e outro para AMD, e quando a gente fala sobre Intel e AMD, a gente está falando praticamente de todos os processadores e todas as gerações de ambos esses fabricantes. Então esse guia ele é bem amplo, ele vai facilitar a tua vida caso você queira, né, fazer a criação da sua EFI para fazer a instalação do Hackintosh convencional, porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente que tem um outro tipo de Hackintosh que foi trazido como tema desse canal e diversos vídeos, até teve uma criação de uma playlist somente para um outro método de fazer, né, os nossos Hackintosh, mas o primeiro ponto é justamente esse. E eu vou deixar ali na descrição, assim como eu deixo em todos os vídeos, e geralmente eu fixo nos comentários de todos os vídeos o link de acesso a esses dois guias, tanto da Intel quanto da AMD. Então não vai interessar se você tem, por exemplo, um Intel de 4ª geração, um Intel de 10ª geração, um Intel de 11ª geração, ou até mesmo um Intel aí de 12ª geração, que foi lançado finalzinho de 2021. A gente tem a solução para todos esses processadores, baseados praticamente em 99% para a linha de desktops, mas esse mesmo material você também pode usar para o seu notebook, só lembrando que para os notebooks, geralmente, e com toda certeza, não é nem geralmente, mas com toda certeza, a gente vai precisar de mais patches de CPI, a gente vai precisar de mais caches e às vezes algum ajuste ali e outro ajuste lá. Mas esses guias, eles são aí a porta de entrada para você que quer cair no mundo do Hackintosh e ter o seu Hackintosh aí 100% funcional. O segundo item desse vídeo é justamente sobre o outro método de fazermos o nosso Hackintosh. Foi trazido ali mais ou menos em outubro, novembro, acho que meio de outubro, dia 15 de outubro, 16 de outubro mais ou menos, a ideia de fazer um Hackintosh virtualizado, na qual não é um assunto novo, não é nada do tipo, ah, meu Deus, mas é sim uma novidade mais no mundo do Hackintosh, porque ela realmente não é muito difundida, não tem muito material na internet que a gente encontra a respeito de criar Hackintosh virtualizado, e esse canal aqui, em 2021, trouxe diversos vídeos sobre esse tema. O canal também ganhou uma playlist somente dedicada à virtualização e também teve uma solução criada que é osx-proxmox.com, em que ele visa facilitar para você o acesso e a instalação tanto do Proxmox, que é o virtualizador aí que faz, enfim, né, o papel da virtualização no nosso host físico, ou no nosso setup, ou como você quiser chamar o seu computador, sua torre, sua CPU, no caso, né, o que importa é o que interessa. Mas a ideia é justamente fazer uma instalação básica ali do Proxmox, que é a ferramenta de virtualização, e a partir de um único comando você faz a instalação da solução do SX Proxmox e depois ele te auxilia a fazer toda a criação aí de máquinas virtuais, diversas versões do macOS, partindo desde lá do High Sierra, que é um dos sistemas operacionais que traz suporte a algumas placas de vídeo da NVIDIA, até a versão mais recente, que é o Monterey. Ele realmente facilita, e até mesmo pelos feedbacks que eu recebi diante desse material
que foi trazido, né, para o canal, ele é algo que realmente ajudou muita gente e continua a ajudar muita gente, e inclusive é também um dos vídeos aí mais visualizados nesse canal, até porque eu sou pequeno, não tenho muitos inscritos, não tenho muitos, né, seguidores na rede social aí, mas pelo menos as pessoas que eu recebo o feedback foi realmente um material aí bem completo e que ajudou bastante pessoas. Lembrando disso, eu vou deixar também na descrição desse vídeo a playlist desse tema aqui, caso, né, você não conheça e queira acessar aí o mundo do Hackintosh e não queira, por exemplo, fazer um Hackintosh convencional, do tipo criação da EFI, faz a criação dentro do seu computador e tudo mais, e sim partir para o mundo virtualizado, que ele é realmente bem mais simples para instalar o Hackintosh e basicamente é aí compatível com a grande maioria dos desktops que a gente já utiliza hoje em dia. Para os notebooks, ele também é compatível, contudo, entretanto, é necessário passar para a nossa VM do macOS, quando vocês criarem, né, essas VMs, a GPU integrada. A questão da GPU integrada acontece que ela não é nativamente e nem oficialmente suportada pelo virtualizador para ser passado diretamente para essas máquinas virtuais, mas para tudo existe as suas exceções, para tudo existe seu jeitinho, às vezes brasileiro, às vezes um jeitinho gringo. Então tem um material que eu também vou deixar aqui nas descrições desse vídeo, que é justamente um material para fazer a ativação da GPU integrada e passar aí para a sua máquina virtual, independente se ela é um macOS ou se ela é um Windows ou se ela é Linux, mas a ideia é passar a GPU integrada para a sua máquina virtual e trazer então a entrega do display, né, o funcionamento dela, porém, contudo, entretanto, não é aquela coisa garantida, pois é justamente um material aí experimental. E em terceiro lugar nesse vídeo aqui é a ideia de falar sobre os benefícios que existem, no meu ponto de vista, pelo menos, em utilizar o Hackintosh, e é um dos motivos na qual hoje em dia eu não invisto mais na compra, por exemplo, de um MacBook, um Mac Mini ou até mesmo um iMac, um Mac Pro, dependendo, né, às vezes da sua necessidade, e sim acabo investindo em setups às vezes mais robustos, na quais eu sempre trago também os materiais aqui para o canal. Então tem review, por exemplo, de processadores aí high-end da linha da AMD, tem review de processadores 11ª, 12ª geração da Intel, também de 10ª geração, então a gente tem bastante material nesse sentido, e a minha ideia de ter sempre o Hackintosh disponível é justamente porque com essa migração da Apple para os processadores ARM, ou seja, aqueles processadores M1, na qual ela deu o nome deles, né, de M1, seja o M1 normal, o M1 Max ou o M1 Pro, eles são sim excelentes, mas o meu ponto de vista é que eles são realmente excelentes para quem utiliza apenas o ecossistema Apple. Se você, assim como eu, utiliza, por exemplo, aplicações de CAD, aplicações, por exemplo, de acesso a banco de dados, as máquinas virtualizadas, Docker, enfim, essa outra gama aí de, por exemplo, de utilização que você pode ter dentro do seu Hackintosh ou até mesmo dentro do Windows, ele não é possível ser feito ainda com os processadores ARM. A gente até tem, né, o Windows 11 e acho que o Windows 10 compatível com a ARM a partir da Microsoft, a partir de virtualizadores como Parallels, mas é sempre um negócio experimental, ainda não é nada 100% maduro. E se você, por exemplo, é uma pessoa que curte jogar um game ou algo nesse sentido, e que esse game é compatível apenas com Windows, infelizmente você não vai conseguir rodar, mesmo que você tenha aí um iMac de última geração, com um processador Motherfucker Edition, um MacBook Pro com M1 Max, com 64 GB de RAM, você não vai conseguir jogar. Então essa flexibilidade que o Hackintosh nos dá é o meu principal motivo de hoje realmente não fazer mais nenhum investimento em hardwares oficiais Apple, e sim fazer o investimento em hardwares específicos da plataforma x86. Inclusive tem uns vídeos recentes aqui no canal sobre Intel de 12ª geração, sobre Intel de 11ª geração, também sobre Intel que era o último suportado, que é o de 10ª geração, mas todos aí são funcionais com o nosso Hackintosh, são funcionais, né, com o macOS, né, não na verdade, né, com o Hackintosh em si, né, mas com o sistema operacional da Apple, e a gente tem a flexibilidade de mudar para o Windows, de mudar para o Linux a qualquer momento e fazer o melhor e maior uso possível do nosso conjunto de hardware. Então esse é o principal benefício de termos o nosso Hackintosh e de termos aí uma plataforma x86, e para mim pelo menos é o ponto que mais pega realmente para não investir mais em nenhum centavo em ecossistema Apple quando a gente se fala de plataformas de computadores. Quando a gente fala, por exemplo, de telefones, iPads ou qualquer outros devices, aí realmente o assunto muda, mas também já é mais pertinente tanto a questão
questão do Hackintosh em si. Aí são de outros produtos que às vezes cabe trazer em outro vídeo, mas o meu ponto de vista é justamente esse, por isso que eu uso o Hackintosh e não pretendo largar a mão dele aí em um curto, médio ou longo prazo. Tomara que a gente tenha uma vida longa ao Hackintosh, afinal de contas é para mim pelo menos uma alegria, uma diversão utilizar e trazer materiais para vocês, trazer mais conhecimento e tudo mais. Em quarto lugar, mas não menos importante, a gente tem as restrições para fazer, né, a criação e a montagem do nosso Hackintosh. Independente se você vai montar em 2022, se você vai montar ainda esse ano, 2021, ou se você já tem um hardware específico e quer fazer a criação e instalação do macOS. A principal restrição é o quê? Que a partir dos processadores de 10ª geração da Intel, ou seja, processadores de 11ª e processadores de 12ª geração, você não consegue utilizar aí a GPU integrada. Fora isso, você consegue fazer a instalação completamente normal, né, do macOS, independente se você está utilizando uma UEFI nativa no seu hardware ou se você está utilizando uma solução de virtualização, mas a ideia é que você consegue sim fazer essa utilização sem impactar em nenhum tipo de funcionamento ou perda de performance. Então a ideia da restrição é somente a questão da GPU integrada. E se você tem, por exemplo, aí que é o ponto que mais vai pegar talvez, um notebook com processadores Intel de 11ª geração em diante, nenhum aí vai ser suportado. Por quê? Porque o processador em si, ele é compatível, assim como os processadores de desktop. Porém, contudo, entretanto, nesses notebooks, geralmente eles têm ou somente a GPU integrada, o que aí, no caso, né, não vai ser compatível com o macOS. Por isso que o notebook aí, com Intel de 11ª geração, ele não vai ser possível de instalar o nosso famoso Hackintosh. E caso ele tenha uma GPU dedicada, né, uma GPU off-board, ela, na maioria dos casos, é uma GPU, infelizmente, ou felizmente, né, dependendo do ponto de vista da NVIDIA. A gente sabe que nenhuma placa da NVIDIA é mais suportada oficialmente para o macOS, principalmente aí a partir do Monterey, até ele, no caso, até a versão do Big Sur, a gente tinha sim algumas placas da NVIDIA compatíveis, mas, por exemplo, as placas de vídeo da NVIDIA que são mais recentes, como a linha RTX, infelizmente, nenhuma RTX é compatível em nenhuma versão do macOS. Ou seja, se você tem um notebook a partir da 11ª geração e ele tem somente uma placa de vídeo integrada ou uma placa de vídeo dedicada e essa placa de vídeo é da linha da NVIDIA, infelizmente a notícia é ruim, que realmente não temos como fazer aí a instalação do Hackintosh. Se você tiver algum notebook com processadores de 11ª geração em diante e que tenha, por exemplo, uma placa de vídeo da AMD e essa placa de vídeo seja aquela da lista de placas de vídeo compatíveis com o macOS, e nesse ponto eu não conheço nenhum notebook que tenha essa característica, e se existir, ele vai ser compatível, a gente fazer a instalação, mas aí é realmente um ponto de detalhe bem peculiar que eu nem sei realmente se existem esse tipo de notebooks aí compatíveis e disponíveis no mercado. E por último, talvez a pergunta que não quer calar ou que é a pulga atrás da orelha de todo mundo é justamente: o nosso Hackintosh vai ter suporte ainda em 2022? Ou melhor, ele vai ter suporte além de 2022? Ou por quantos anos a gente terá suporte, né, a fazer a instalação do nosso Hackintosh em nossos processadores da linha x86? O meu ponto de vista é que esse suporte vai muito além de 2022. É só vocês pensarem o seguinte, e que é o que justamente eu penso, e se você discorda disso é só deixar nos comentários, eu também quero ouvir outras opiniões a respeito disso. É justamente porque a Apple ainda vende processadores da linha x86, em específico para os modelos Mac Pro, que são aqueles que custam literalmente, às vezes, um carro, um apartamento, uma casa, do valor tão alto, né, que esses produtos têm. Mas apesar de não ser a grande maioria que utiliza esses modelos de equipamentos, né, os Mac Pros, eles têm os processadores x86, que são processadores baseados em Xeon, que são processadores bem específicos da linha da Intel. E agora imagina a seguinte situação: você tem uma produtora, você tem, enfim, uma empresa que adquire vários desses computadores, inclusive eles não são às vezes nem mesmo só em modelos de torre, como semelhante a esses que a gente acaba vendo, né, nas nossas mesas. Eles são instalados literalmente na horizontal e não na vertical, né, esses computadores. E essas empresas adquiriram, por exemplo, esses computadores finalzinho de 2020, que é justamente o ano que a gente está. Você acha que, por exemplo, se chega ano que vem, a
A Apple anuncia que não tem mais plataforma Xeon e sim vai ser instalados novos processadores M1 de maneira escalonada ou qualquer outra novidade que venha a existir. Você acha mesmo que a Apple vai deixar todas essas empresas ou todos esses usuários que investiram milhares e milhares de dólares em máquinas para simplesmente elas perderem o suporte daqui 1 ou 2 anos? É a pergunta que eu faço a vocês. Eu me faço essa pergunta sempre, justamente porque eu acredito que a Apple não vai deixar essa galera aí simplesmente de mãos abanando. Apesar de vivermos num mundo extremamente capitalista, em que o lucro geralmente sempre fala mais alto, mas eu duvido muito que a Apple deixe essa galera de a pé, ou deixe essa galera aí sem suporte à atualização de versões novas do macOS. E enquanto existir esse suporte, por exemplo, ao Mac Pro, a esse tipo de hardware, a gente vai ter o suporte à plataforma x86. A partir do momento que a gente tem a plataforma x86 sendo suportada no macOS, os nossos Hackintosh continuam a existir, e é isso que eu espero, e é essa a minha opinião. Agora eu quero saber, qual é a opinião de vocês? Vocês pensam igual? Vocês não pensam? Vocês, enfim, o que vocês pensam a respeito disso? O meu chute, assim, sem embasamento, mas é apenas um chute e apenas um feeling do que eu sinto, enfim, é que esse suporte ao nosso Hackintosh vai a pelo menos até 2030. E para você, até que ano que vai? Ou até mesmo, qual é o seu ponto de vista? Deixe nos comentários, colabore com a gente, colabore com as demais pessoas que assistem esse conteúdo. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!